Eu queria convidar você pode se assentar, eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, nós vamos ler apenas 2 versículos desse capítulo que nós falamos bastante dele no ano passado, Hebreus capítulo 11, mas antes de lermos esse texto, eu queria que a gente visse um vídeo. Fé, certeza daquilo que se espera, convicção de realidades que não se veem. Pela fé sonhamos, pela fé projetamos, pela fé trabalhamos. E por esta mesma fé, a realidade tão sonhada está agora diante de nós, porque para Deus nada é impossível. E hoje eu não poderia falar de outra coisa, né? Então, se você percebeu, a gente está no clima ainda de reforma, né? A gente está nesse espírito de reforma, de novidade. E eu queria ler com vocês Hebreus capítulo 11, queria convidá-las a colocar de pé. Hebreus capítulo 11. E nós vamos ler esse texto. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler apenas o versículo 1 e versículo 2. Quero agradecer também o pessoal que pôde atender ontem o chamado urgente para o mutirão, que acabou na sexta-feira, a gente precisava limpar esse pátio. Quero agradecer a todos que puderam vir, foi uma bênção também. Todos encontraram? Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos,
pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Mais uma vez, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua graça e pelo teu infinito amor sobre a nossa vida. Que essa palavra aqueça o nosso coração mais uma vez, porque nós precisamos, nós dependemos disso e somos gratos ao Senhor. Esteja conosco e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Fé, certeza daquilo que esperamos, convicção daquilo que os nossos olhos não veem. Daquilo que os nossos olhos não veem. Esse texto traz para nós uma definição, e no ano passado a gente refletiu bastante sobre fé, e percebemos que fé é muito mais do que um conceito, é uma realidade para nós, tanto que esse tema vai se desdobrar ao longo do capítulo 11, a partir de exemplos concretos sobre fé, e que nós vamos perceber que, para além de uma definição, de um conceito, de uma pequena síntese, né, do que significa fé, a partir dos exemplos concretos que o capítulo 11 vai desenvolvendo, o autor de Hebreus está nos lembrando, está nos chamando a pensar fé como a possibilidade de uma nova realidade. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, que a obra da cruz, e nós estamos saindo agora desse tempo de Páscoa, nós ainda estamos com o nosso coração aquecidos pela Páscoa, pela ressurreição, por essa memória, nós vamos perceber que esta obra de Jesus na cruz, tanto a encarnação quanto a paixão, a morte e ressurreição, tudo isso, como o próprio autor de Hebreus vai dizer para nós, essa doação de Cristo, isto vai abrir para nós, e Hebreus vai usar essa expressão, um novo e vivo caminho. A obra da cruz abre para nós um novo e vivo caminho. Então a fé, ela é o convite para nós, a cruz, a obra de Jesus, a encarnação, a doação, o amor, o ministério de Jesus, a presença de Jesus por meio do Espírito Santo, esse processo da conversão, é um convite para nós, para que possamos caminhar por esse novo e vivo caminho, aberto por Jesus, que nos conduz a uma nova realidade. A uma nova realidade. Por isso, na teologia wesleyana, na teologia metodista, a gente pensa a salvação como um caminho, um processo. Nós estamos caminhando para uma realidade nova. Então, a fé é esse despertamento para que possamos caminhar para uma realidade nova. Então, fé, diferente do que muitos pensam, fé não é um desejo muito forte. Eu converso com algumas pessoas e elas falam para mim, pastor, eu sou uma pessoa de muita fé. Muita fé. É mesmo? Eu sou uma pessoa de muita fé. Por que você é uma pessoa de muita fé? Não, eu acredito, né, que as coisas vão dar certo. Eu tenho um pensamento muito positivo. E por trás dessa fala, eu sou uma pessoa de muita fé, o que ela está dizendo é que ela é uma pessoa que sonha muito, que ela deseja muito. A gente confunde muito fé com desejo. Desejar muito alguma coisa não significa que você é uma pessoa de fé. Porque o próprio Tiago vai dizer para nós que se acreditarmos que Deus existe, a gente não está fazendo mais do que obrigação, porque até os demônios acreditam e sabem melhor do que nós que Deus existe. E além de saber, eles tremem. E a gente nem isso às vezes, nem temor diante de Deus a gente tem. A gente sabe que Ele existe, acredita na existência de um ser, a gente não sabe muito bem como é que é um ser ali, que de vez em quando joga uma bênção lá na minha mesa, as coisas acontecem, mas eu não estou nem aí para aquilo que Ele faz ou quem Ele é, para o comprometimento que Ele pede. Então fé não é acreditar somente que alguma coisa legal vai acontecer. Isso é desejo, sabe? Eu desejo tanto emagrecer. Você deseja, né? Você tem aquele sonho. Eu desejo tanto ter um emprego melhor. Eu desejo tanto que a minha família seja melhor.
Porque Tiago vai nos lembrar também, capítulo 2, versículo 17, que a fé, ou seja, essa convicção de que uma realidade nova é possível, de que algo novo é possível, de que Deus tem para nós algo diferente, acreditar nisso, se não vier acompanhado das nossas obras, se não vier acompanhado das nossas atitudes, Tiago vai dizer que é uma fé morta. Ou seja, não é fé, é desejo. Não que seja errado a gente desejar coisas, né? Desejar uma casa melhor, ser uma pessoa melhor, um emprego melhor, isso não tem nada de errado. Mas o que Tiago está dizendo é que quando não há da nossa parte as obras, ou seja, as ações, a gente reduz a nossa fé num grande desejo. E aí a gente tem tanta fé, que a gente não sai do sofá. E a única coisa que a gente move é o dedo, né? Ou o mouse, né? O clique, só os dedinhos. A única coisa que a gente faz. Porque a gente vai perceber por Hebreus 11, pensando em Tiago também, que fé é quando nós nos lançamos em direção à realidade que Deus nos chama. Um exemplo que eu amo, exercício físico. Alguém aqui tem alguma dúvida que exercício físico faz bem para a saúde? Alguém tem dúvida disso? De que correr, caminhar, malhar, nadar, que se movimentar traz benefícios para o corpo? Alguém tem dúvida disso? Quem pratica exercício físico regularmente? Isso é fé. Saber que exercício físico faz bem, que se você correr, se você caminhar 3 vezes por semana, malhar, nadar, que se você fizer algum movimento, andar mais a pé, saber disso traz algum benefício para o seu corpo? Saber que exercício físico faz bem, traz benefício para o seu corpo? Não traz. Traz se você praticar o exercício físico. Então acreditar que exercício físico faz bem, e se você não calça o seu tênis e não vai, você tem uma ideia, um desejo de um dia correr uma maratona, malhar um pouquinho, nadar 100 metros, mas você vai continuar sedentário, ofegante, e basta 5 degraus para vencer você. Assim, você subiu 5 degraus, você já tem que pôr a mão nas costas, pegar um lenço, respirar um pouquinho para continuar a sua vida. E é nessa dimensão que Hebreus trabalha para nós. A obra da cruz, o resultado da cruz, a encarnação de Jesus, o seu ministério, ele abre para nós um novo e vivo caminho. Então a fé não é só olharmos para isso tudo e falar assim, realmente, Deus tem um caminho novo, vivo para nós. As pessoas de fé são as pessoas que entram caminho afora, que saem da realidade em que estão e começam a caminhar por esse novo e vivo caminho em direção à realidade que Deus está chamando e preparando para nós. Isso é fé. Por isso a descrição que Hebreus vai fazer dessas personagens, pessoas que se movimentaram. Então, quando a gente pensa que Deus tem para nós uma nova realidade, é necessário nos lançarmos nesse caminho. Mas é um caminho processual, um caminho de etapas. E é sobre isso que eu queria falar para nós essa noite, pensando nessa realidade que Deus nos convidou a caminhar. Tínhamos um sonho, percebemos que Deus estava dizendo para nós que a realidade que nós tínhamos aqui não precisava mais ser a nossa enquanto igreja, e uma metáfora física para nós. Tínhamos uma estrutura aqui, e Deus foi mostrando para nós que poderia haver uma outra estrutura. E do que adiantaria a gente acreditar realmente, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, e a gente gosta de uns versículos assim, e a gente sentasse e pensasse, já que Deus tem para nós uma estrutura nova, vamos orar, porque um dia nós vamos entrar por essas portas, por esse portão, e quando a gente for beber água, a gente vai tomar um susto, que o pátio vai estar pronto, e a estrutura inaugurada, e tudo no lugar, sem a gente saber o que aconteceu. Nós começamos a nos movimentar diretamente para isso no início de fevereiro.
quando a gente começou a falar disso. Hoje é 28 de abril, demoramos 3 meses para ver. Mas entre aquela realidade revelada por Deus, entre aquela semente, aquele sonho, aquela visão dada por Deus para nós, e o que nós estamos vendo aqui, teve um caminho, teve um processo. E a fé, quando nós nos permitimos, ou temos a coragem de nos lançarmos para esse processo, e respeitar cada etapa desse processo, aí veremos realidades novas. Eu queria falar desse processo. Primeira coisa que a gente precisa pensar, quando realmente uma realidade é possível para nós, quando a fé nos convida, buscar conselhos. Eu queria, a partir dessa realidade nossa aqui, desse exemplo, pensar para a nossa vida. Deus tem para nós uma realidade nova. Deus tinha para nós aqui uma realidade nova, uma estrutura nova. E o que é necessário para nós para caminharmos em direção a essa realidade nova? Primeira coisa, buscar conselhos. Busque conselhos. Nós temos nas mãos este livro. Este livro é um grande livro de conselhos. Homens e mulheres que caminharam, vivenciaram os desafios da vida e, como nós falamos exaustivamente no ano passado, por meio da fé, chegaram e experimentaram o projeto que Deus tinha para eles. Então a gente precisa ter a submissão a esses testemunhos, a conselhos, a gente precisa se submeter a pessoas que já andaram mais do que nós. A gente às vezes tem expectativas, seja para um emprego novo, para um negócio novo, para uma restauração na família, no casamento, e a gente tem uma tendência, e nós estamos nessa era, né? Essa era do inédito, todo mundo quer ser inédito, e a gente vive inventando rodas, ou pensando que a gente inventa rodas. Esse apelo constante para o ineditismo, sabe? Sempre tem uma coisa nova, a gente tem que sempre inventar uma moda nova. E a Bíblia Sagrada tem para nós conselhos, a experiência de pessoas experimentadas na fé, na vida, tanto que Hebreus vai trazer para nós exemplos de homens e mulheres de fé. Então ele está convidando a gente ao quê? A buscar conselhos, a sentarmos e ouvirmos pessoas experimentadas para que possamos começar a construir a nossa realidade. Quando pessoas se convertem, e esse processo é um processo dolorido, porque é o processo de tirar as escamas. A igreja tem um péssimo hábito de pessoa entregou a vida a Cristo, experimentou a presença de Deus, e a gente dá um tapinha nas costas dela e fala assim, ó, seja bem-vindo à família, Deus te abençoe, né? Fica à vontade, e a gente vira as costas e corre. Mas nós não assumimos o compromisso do discipulado com essa pessoa. Ela não tem a menor ideia, ela recebeu o chamado, ela abriu o coração, mas como construir, como viver o que Deus tem para mim? E a gente acha que é por osmose, que basta a gente colocar um chip na cabeça da pessoa, ela já vai entender os projetos de Deus. E aí a gente lembra de Filipe, no capítulo 7 de Atos, o eunuco saindo de Jerusalém, saindo do lugar sagrado, de um lugar ideal para discipulado. Ele está saindo de Jerusalém, indo embora para casa, lendo um texto de Isaías, e Filipe se aproxima e faz uma pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Ele: não. Como eu vou entender se não tem pessoas que me expliquem? Facilitadores, discipuladores, pessoas que acompanham, que aconselham os novos. Quando nós pensamos em fazer essa obra, e eu estava dizendo para o pessoal, a gente tem que orar mesmo, porque a gente, se a gente não orar, a gente faz besteira. E inocentemente eu pensei, vamos fazer um mutirão. Lembra o que eu tinha dito? Vamos fazer no carnaval, gente, 4 dias e tal. Falei, 4 dias a gente quebra isso daí, carrega. 15 caçambas de terra que saíram daqui de entulho. Gastaram quase 20 dias para quebrar e carregar os entulhos. A gente ia morrer aqui. Mas o experiente do pastor, vamos fazer um mutirão. Né? A gente convocou, a gente ficou animado, porque a gente está acostumado, a gente capina. Né? A gente está experimentado já.
Falava, vamos conversar com as pessoas? Vamos. Falei, vamos chamar uma pessoa. Graças a Deus. Começamos a conversar, pedir opinião. Algumas a gente descarta, outras a gente adapta, outras a gente acata. Na multidão dos conselhos há sabedoria, é o que a Bíblia diz para nós. Até que a gente teve a ideia de chamar um profissional, um engenheiro, e ele deu o parecer dele e facilitou a nossa vida. Pastor, você já pensou na questão da segurança, disso, daquilo, do documento? Eu falei, não, para você é óbvio, né? Para mim não, sou leigo nesse assunto. Conselhos. A gente tenta inventar a roda, mas a gente precisa aprender a ouvir as pessoas que já andaram um pouco mais, que foram experimentadas. E a gente tem na Bíblia Sagrada esses exemplos, conselhos práticos, e na nossa igreja, na nossa vida, no nosso dia a dia, no trabalho, pessoas que andaram um pouquinho mais, que sabem um pouquinho mais. E muita dor de cabeça é evitada para nós quando nós damos ouvido a pessoas que já estão um pouco mais à frente. Busque conselhos para você começar a sua jornada. Segunda coisa, recursos. Recursos. Toda obra a gente precisa de recursos. Para construir uma realidade nova, você precisa ser amparado de recursos. Toda obra, por exemplo, o pedreiro veio para cá. Ele não fez a obra com dente, né? Ele não fez igual a Jesus, ele cuspiu no chão e fez lodo. Não fez. Caminhões de areia, de cimento, de concreto, ferramentas, recursos humanos, habilidades humanas, pessoas experimentadas, habilidosas, recursos. E quando nós pensamos que Deus está nos chamando para uma realidade nova, para um caminho novo, nós precisamos de recursos. Se Deus vai construir, vai reformar a nossa vida, vai transformar a nossa família, transformar a nossa realidade, Ele faz por meio de recursos. E onde nós encontramos isso? Por meio da oração, do jejum, e podemos dizer de novo, por meio da própria Bíblia. É na nossa vida de piedade, na nossa vida espiritual, de oração, de entrega, de relacionamento com Deus, que nós vamos recebendo desse Deus os recursos necessários para que a realidade comece a ser construída. Sem recursos as coisas não acontecem. E quem é o dono dos recursos? É Deus. E onde nós devemos buscar os recursos? No lugar certo, aos pés do Senhor. Então a gente pensa no que nós somos, a gente olha para nós, e a gente olha para aquilo que Deus deseja para nós. E aí a gente pode ver aqui com fotos, né? A gente olha para o que era e o que pode ser. A gente desanima. Como? A gente não tem dinheiro, não tem material, não tem habilidade. E a gente olha o que Deus deseja fazer em mim, na minha família. O que é? Eu não dou conta. Eu não tenho essa capacidade. Claro que não tem. Mas nós temos alguém que tem o necessário para nós. Por isso a importância de estarmos constantemente aos pés do Senhor para receber dele recursos. Ele é o patrocinador da obra. Deus é o grande missionário. A gente precisa lembrar disso. Ele é quem nos ama e é Ele quem começou esse projeto. Então Deus é o financiador. Você não precisa se preocupar. Olha, é impossível ser essa pessoa que a Bíblia diz que eu posso ser. Essa pessoa, é impossível a minha família experimentar isso. Claro que é impossível. Por isso você precisa de Deus. Mas para Deus nada é impossível. Então tenha uma vida de oração, tenha uma vida de piedade, gaste o seu tempo aos pés daquele que pode dar para você os recursos. Eu não tenho essa habilidade para resolver, Deus tem. Deus pode dar para você, essa sabedoria eu não tenho, Deus pode dar. Ele é a fonte de tudo. Ele é o patrocinador. Então gaste o seu tempo buscando os recursos que vêm de Deus. Terceira coisa, para a gente viver uma realidade nova, a gente precisa ter a disposição de abrir mão de uma realidade antiga. E nem sempre nós temos a disposição. Nem sempre nós temos a coragem de abrir mão de uma realidade antiga, porque a gente se acostuma. Seja por comodismo,
por medo, por insegurança, seja por qual motivo for. A gente se acomoda até mesmo com dor. Parece que a dor, quando ela começa, ela é maior. E às vezes a gente tem a sensação de que a dor está diminuindo, às vezes não é, a sua capacidade de tolerá-la está aumentando. A gente vai se acostumando com a dor, com o desconforto. E uma coisa que a gente teve que fazer aqui, e que nós temos que fazer na nossa vida, no dia a dia, é ter a coragem de quebrar realidades antigas, mentalidades antigas, demolir estruturas antigas. Abrir mão do antigo, abrir mão das coisas que não servem mais. Algumas coisas antigas, elas continuam válidas. Não é porque ela é antiga que ela não serve mais, mas algumas coisas da nossa vida não servem mais. Funcionaram num determinado tempo, numa determinada época. Hoje não dá conta mais. Foi um instrumento de Deus numa época, foi algo de Deus para uma época, foi resposta de Deus para uma pergunta, mas ela não responde mais. E a gente acha que algo que foi útil um dia vai continuar sendo para a vida toda. E não são assim que as coisas funcionam. As coisas não funcionam assim. E é necessário a gente ter a coragem de demolir. Demolir. E como a gente fez aqui um dia, nós agradecemos a Deus porque pessoas trabalharam, doaram, carregaram, construíram. Foi bênção, trabalhos foram feitos aqui, mas a gente entendeu que chegou um tempo novo. A gente não estava desprezando, mas se continuássemos a tentar usar uma estrutura de uma época, de uma outra época para hoje, nós ficaríamos limitados. E o que foi bênção ontem poderia ser uma maldição hoje. E é o que acontece com muitas pessoas. Ah, pastor, porque na década de 70 fazíamos as coisas assim. Mas nós estamos em 2018. As coisas mudam, as pessoas mudam, você muda. Você não é mais a pessoa da década de 70, da década de 30, né? Da década de 20, você não é mais essa pessoa. Alguns marcos não podemos remover. Algumas essências não podemos tirar. Algumas colunas da nossa história, da nossa vida, fazem parte da nossa identidade. Mas tem muita coisa que a gente precisa demolir. E aí a gente não vai, por quê? Porque a gente não quer sair. Ah, pastor, mas isso daqui não é tão legal, não é tão bonito. Pensa se alguém chegasse para nós, pastor, pode quebrar tudo, mas esse banheiro, passei momentos tão felizes dentro desse banheiro, pastor, né? Tantos alívios nesse banheiro, né? Tem uma memória tão boa, vamos fazer em volta dele? Foi útil, não é mais. E o que tem na nossa vida hoje, emocional, espiritual, familiar, física, alguns hábitos que nós temos, que na verdade nos atrasam. Quando Deus chama Abraão, e a gente leu aqui, pensa se Abraão ficasse, a realidade que Deus tem, ela é muito boa, mas minha casa é tão boa, estou vivendo uma estabilidade aqui, eu não sei direito o que tem, eu vou ter que deixar isso para trás, vou ter que tirar isso da minha vida. Então, Abraão tinha continuado lá. Então é necessário a gente ter a coragem de demolir algumas estruturas, mentalidades, ideias, achismos, hábitos, se quisermos viver o novo de Deus. E nem sempre a gente tem essa coragem, porque demolir dá trabalho, traz segurança, né? Porque o cenário da demolição, ele traz um transtorno, porque o durante, e você pode ver as fotos ali, é assustador. Entulho para todo lado, parede quebrada. Eu várias vezes, eu estava igual antibiótico, 3 vezes ao dia aqui, né? E a gente vinha aqui e a gente olhava e falava, nossa, que bagunça, que trabalho, vai demorar demais, muito esforço, aquele cenário que era pior do que o cenário que estava. Quando você olha a primeira foto desse vídeo,
é a foto como era. A foto do processo é pior. E o que desanima a gente a demolir é que enquanto demolimos, traz uma sensação de instabilidade. Quando você começa a aprender uma habilidade nova, começa a aprender um jeito novo de fazer, uma ideia nova, isso traz instabilidade. Porque você está desfazendo de algo que você achava, de um hábito, e você não tem garantia certa do que vai ser. Você tinha algo. Ah, pastor, é ruim, é velho, mas é meu. Mas assim é que a gente pensa, né? Mas e quando essas coisas vão ruindo? A gente fica... E a gente tem que ter coragem para isso. A gente precisa pegar as nossas marretas e quebrar algumas estruturas. Ter essa coragem. Quarta coisa. Esforço. Esforço. 15 caçambas de entulho saíram daqui. Isso porque a gente jogou um pouco de terra lá no nosso quintal para aplanar um pouquinho. Talvez ia 16, 17. Não tenho noção de quantas marretadas foram dadas ali. Não tenho. Pasadas, inchadas. Não sei, não contabilizei. Mas uma coisa eu sei que se não houver esforço, suor, dor, perseverança, as coisas não acontecem. A gente confunde muito graça com preguiça. A gente acha que a graça é Deus trabalhando por nós. Já que a salvação é por graça, eu vou colocar a Netflix em dia, né? Vou passar na locadora, nem sei se tem mais, né? Vou colocar os meus negócios, e Deus vai trabalhando por aí, eu vou agilizando as coisas aqui, já que é graça. E a gente acha que as coisas são assim, de graça, né? A graça não é de graça, porque ela pede de nós resposta, e é esse nosso esforço, de insistirmos, pelejarmos, carregarmos o peso. A gente quebra, mas aí a gente tem que limpar o terreno. E a gente para às vezes no meio do caminho, por quê? O músculo dói, as costas doem, a gente cansa, a gente desanima, a gente dá uma pasada, quando olha parece que não deu nada, tira 10 caçambas e parece que ainda falta 20. E a nossa vida é assim, porque ao longo da nossa vida, da nossa história, nós vamos acumulando entulho, e para tirar isso é necessário esforço, tanto para tirar os entulhos, quanto para começar a construir as coisas. Porque aí veio tijolo, pegar um peso, arar a terra, acertar a terra, construir, embolsar, depois trazer as coisas, acertar. Isso demanda o quê? Esforço. Todas as vezes que eu vim aqui, uma coisa que me marcou muito, os pedreiros sempre estavam suados. Isso quer dizer o quê? Esforço. A gente precisa suar a nossa camisa, porque o que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Ele abriu um novo e vivo caminho. Basta que a gente caminhe, mas caminhar gasta energia, exige esforço. Então é necessário a gente ter essa coragem de perseverar, continuar firme. Está doendo? A gente vem. Estou cansado? Diminui o ritmo, mas a gente vem, a gente faz, a gente continua orando, continua lendo, continua acreditando, continua caminhando, porque é nossa resposta para o projeto. Se nós ficarmos sentados, o caminho vai continuar aberto e nós vamos continuar no mesmo estágio que nós estamos. Esforço. É necessário a gente ter essa coragem de continuar. Não pense você que vai ser fácil viver o que Deus tem para você. Não pense você nisso. Se disseram para você que seria fácil, mentiram para você. Processe a pessoa que falou isso para você. Tá? Processe. Porque não é verdade. Não é fácil. O próprio Jesus, em Hebreus, vai lembrar isso para nós, que foi com lágrimas, súplicas que Ele fez o seu caminho, que tornou o nosso caminho. Lágrimas, súplicas. Porque não é fácil. Então, se a gente quer uma vida fácil, a gente pode procurar qualquer outra coisa, menos o caminho que Deus abriu para nós. É necessário esse esforço.
Quinta coisa, se prepare para imprevistos. Se prepare. A minha expectativa é que com 2 dias o nosso pátio estaria pronto. Poucos dias, uma semana talvez, 15 dias. Mas a gente teve chuva, a gente teve o fato do material acabar e não dar tempo de pedir, vários problemas que surgiram ao longo do caminho. Tanto que a obra que o próprio engenheiro cogitou a possibilidade de durar uns 15 dias, durou um mês. E ficaram uns pequenos detalhes, por exemplo, você chegou e viu uma rampa ali fora, esse arremate final vai ficar para o sábado que vem. Imprevistos. Porque Deus abre para nós um caminho e a gente cria expectativas. Deus vai usar o fulano de tal para me abençoar, e depois isso vai gerar no fulano um sentimento de alegria, e o fulano virá até a mim e vai me entregar essa coisa, que aí eu vou entregar para o fulano, ele vai ficar tão grato, que ele vai, e a gente começa a criar expectativas, e a gente não se prepara, se é que tem como se preparar, mas pelo menos a gente saber que isso acontece, para os imprevistos. As coisas não sairão do jeito que você espera. A gente fala, Deus é maravilhoso, Deus está no controle, mas a gente entra em cada uma. Mas a sabedoria nossa tem que ser que Deus está conosco. Apesar dos imprevistos que nós teremos nesse processo que Deus está fazendo em nós, Deus está conosco. Ele é o engenheiro dessa obra. Ele é o responsável por essa obra. Ele tem o controle. Se alguma coisa sair daquilo que eu acho que era o plano original, Deus está no controle. Mas eu não posso pensar que as coisas vão sair do meu jeito. Porque a gente fala assim, Deus tem um plano para você. Aí você já cria uma expectativa, Deus vai mudar a história da sua família. Aí você já fala assim, ano que vem, Deus vai concretizar a obra. Quem falou? A promessa de Abraão demorou quase 30 anos, e ele morreu com alguns filhos e um pedacinho de terra. Farei de você uma grande nação, te engrandecerei o nome. O cara morre com meia dúzia de filhos e um pedacinho de terra. Nem ele viu o que Deus fez na vida dele. Tanto que Hebreus vai dizer que muitos morreram sem ver a concretização da promessa. A promessa se cumpriu depois que eles já haviam morrido, mas se cumpriu. Mas eles partiram para melhor, e a promessa ficou pequena diante daquilo que eles estavam experimentando, porque eles tinham uma pátria como superior, e promessa é migalha perto daquilo que Deus vai fazer para nós. Eles foram embora. Imprevistos. A gente precisa ter essa clareza. Deus não vai fazer e Deus não vai dar para nós a planta plena daquilo que Ele está fazendo. Por isso a disposição. Abraão sai sem saber para onde ia. Você faria isso? Pensa a cena. Fulano, vai. Para onde, Deus? Não, vai para o ponto que eu te aviso. Qual ônibus que eu pego? Vai para o ponto. Levo muita roupa ou pouca roupa? Não, vai para o ponto. Mas que ônibus? Não, vai para o ponto. Aí quando você chega no ponto, pega o ônibus X. Desço aonde? Pega o ônibus. Mas eu vou descer aonde, Deus? Pega o ônibus. Pega o ônibus. Tá bom. Aí você entra no ônibus. Desce no ponto X ali. Ok. Agora segue reto. Tá. Qual rua que eu entro? Segue reto. Mas qual rua? Segue reto. Tá. As coisas são assim. Abraão saiu sem saber dizer ao certo para onde ia. Mas ele tinha uma coisa, uma realidade nova e melhor do que a qual eu estou, está para nascer. Por isso eu vou. Agora, os imprevistos, os altos e baixos, eu não tenho noção. Eu só sei de uma coisa. Alguém fez uma promessa para mim e ele é fiel para cumprir e eu confio nele. Por isso eu consigo caminhar.
E a gente precisa ter essa clareza de que, apesar dos imprevistos, isso não é indício de que nós estamos errados ou de que Deus nos abandonou. Ele está conosco. Então a gente não pode desanimar, porque às vezes Deus começa a fazer alguma coisa na nossa vida, na nossa família, na igreja, e o imprevisto acontece, a gente já começa a desistir, achar que vai dar errado. Mas Deus está conosco e Ele sustenta a missão para a qual Ele nos chama. 6. Paciência. Paciência. O que Deus faz leva tempo. Coisas que eu vivo hoje, nesse ano, 2019, coisas que eu estou vivendo hoje, eu me lembro que eu orava por elas em 2006, 2007. Falava: Deus, me ajuda nesse aspecto da minha vida. Deus, me ajuda a ter coragem de fazer isso. Deus, me dá força para fazer aquilo. Hoje eu faço. 2006 eu não fazia. 2010 eu não fazia. E algumas coisas ano passado eu não fazia. E hoje eu faço. E hoje eu estou orando ainda por coisas que em 2006, 2005 eu já orava e continuo orando, que eu ainda não tenho capacidade de fazer. Aspectos da minha vida que ainda não foram transformados, mas eu estou orando. Eu sei que Deus está fazendo. Porque ver o que Deus já fez me anima a crer que aquilo que Ele ainda tem que fazer, num tempo vai chegar. Mas é preciso o quê? Paciência. Esperar. A gente quer as coisas de Deus no nosso tempo. E a gente pensa que as promessas de Deus, as palavras de Deus para nós, elas têm data de validade. A promessa de Deus dura 10 anos. Então, se deu 10 anos, caducou, pode despachar e arquivar. Porque se não foi até agora, meu filho, esquece disso aí. E eu tenho certeza que algumas coisas que eu oro a Deus hoje, eu só terei capacidade de receber porque eu ainda não estou pronto. Então, só terei capacidade no futuro, quando eu estiver preparado para receber. É necessário que Deus faça obras em mim, porque talvez se Ele me colocar ou me der, eu vou estragar. Você dá uma máquina, um automóvel ou um aparelho na mão de uma pessoa que não tem habilidade, ela estraga, ou ela faz uma obra mal feita. Então a gente precisa ter paciência. Paciência, que palavra difícil, né? Paciência. Saber que as coisas não funcionam no nosso tempo. E lembrar que as nossas orações semeadas, elas não voltam vazias. Não precisa você pensar que você está orando e porque você ainda não viu que as coisas não estão acontecendo. Existem realidades espirituais que nos envolvem que a gente não controla, que nós não controlamos, mas é necessário paciência. Começamos a falar disso daqui, na verdade, e eu não sei quem lembra disso, nós tivemos o culto da família aqui, 1º de maio de 2018, e nós falamos desse sonho, 28 de abril de 2019. Quase um ano, a gente sonhando, falando, desanimando, falando de novo, orando, desanimando, orando de novo. Um ano. Deus está fazendo, gente, mas a gente precisa ter paciência. Senão o que é bênção se torna para nós fonte de ansiedade. Paciência, tenha paciência. E por fim, para a gente encerrar, esteja aberto para o novo. Tenha o coração aberto para o novo. Deus tem novidade para nós. Nós temos falado que 2019 vai ser para nós um ano de novidade. Então esteja com o seu coração aberto para o novo. Porque esse é o nosso ponto de partida, o nosso ponto de chegada, a novidade. Deus abriu um novo e vivo caminho. Então se você não estiver aberta para viver coisas novas, você vai continuar vivendo as mesmas coisas. Esteja aberto. Pastor, sempre foi assim, mas não precisa continuar assim.
nós estamos acostumados com isso daqui, mas não precisa ser assim. Pastor, lá em casa as coisas são assim, mas não precisa continuar assim. A gente precisa ter expectativa de coisas novas, novidade. Essa palavra é muito bonita, novidade. Como é bom a gente experimentar coisas novas, conhecer pessoas novas, visitar lugares novos, ler um livro novo, fazer uma coisa nova. Isso é muito bom, aprender uma coisa nova. Isso traz vida para nós, porque lembra que nós não fomos criados para estagnação. Nós, seres humanos, não fomos criados para estagnação. Por isso nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Nós somos criados para o movimento, para a novidade. E por isso nós temos as fases da vida. Uma pessoa que está estagnada, ela pode talvez estagnar em um aspecto. Por exemplo, ela chega a uma certa idade que a altura dela não muda mais. Mas aí ela começa a crescer para os lados, né? Para frente, né? Mas alguma coisa começa a acontecer na vida dela. Isso mostra para nós que nós somos seres vivos. Nós fomos criados para a vida. E olha que coisa interessante, a própria morte, a morte física, nos lembra que nós somos criados para a vida. A morte dá dinâmica para a nossa vida. Saber disso. Então esteja aberto para a novidade. Porque falando de nós aqui, se nós não tivéssemos abertura para uma novidade, nós teríamos a mesma estrutura que tínhamos ali dia 31 de março de 2019. Dia 31 de março de 2019 nós estávamos aqui e eu empolgado falei para vocês, amanhã começa a nossa obra. E hoje, 28 de abril de 2019, 28 dias depois, a nossa obra está concluída. A nossa obra está concluída. Então a obra de Deus em você, a obra de Deus na sua família, a obra de Deus na nossa igreja, extrapolando a dimensão estrutural, física, mas espiritual, missionária, está acontecendo. E aí as palavras de Paulo para a gente encerrar, de que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para concluir, para completar. Creia nisso, tenha essa fé e caminhe em direção à realidade que Deus está fazendo para você. Tenha essa coragem, Deus abriu um novo e vivo caminho para você. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar por sua vida.